Sejam bem-vindos a mais um vídeo consagrado ao estudo do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por irmão Jacó, ou Frederico Figner. Agradeço à TV A Caminho da Luz, ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pelo honroso convite, a qual me sinto muito feliz por aqui estar apresentando, estudando e refletindo junto. Agradeço a você que está deste outro lado, do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, da Inglaterra e de tantas outras pairagens do nosso abençoado planeta. Obrigado por juntos formarmos a TV A Caminho da Luz, por juntos engrossarmos este ideal. Sozinhos não fazemos nada. O André sozinho não é nada. Mas juntos, vibrando pela paz, tanta notícia, é roubo, é sequestro, é morte, é desemprego, é inflação, é crise moral, é crise política, é crise sanitária, é crise disso e daquilo. Quando nós temos um programa que nos ajuda a ver também o lado espiritual, mostra-nos outras realidades além daquelas puramente do dia a dia. Por isso que eu peço, repito, insisto, vamos levar o programa a mais pessoas. Se está te fazendo bem, com certeza fará bem também a outros corações que ainda não nos conhecem, não chegaram até o nosso programa e juntos temos a alegria, a honra, o privilégio de fazermos parte da TV A Caminho da Luz. E agradeço também ao Dr. Adroaldo, Modesto Gil e toda a sua equipe por dirigir o CEPAC, por nos dar a oportunidade do trabalho, por incentivar o projeto, sempre com palavras carinhosas, palavras e ponderações justas. Então a ele, aos espíritos amigos que estão sempre intuindo nas gravações pelo pensamento, eu não podia deixar de agradecê-los também. O vídeo de hoje tem como tema, na expectativa inquietante. Agora que me desembaraçara do corpo grosseiro, então, restituído à terra, mãe comum das formas mortais, intrigava-me o próprio destino. Abandonamos o cemitério, e preocupado, reparei que Marta sorria afavelmente para mim. Bezerra e o irmão Andrade despediram-se com afetuoso abraço, declarando que nos esperariam dentro de 2 horas em determinado sítio fronteiro ao mar. Ele estava preocupado como seria daquele ponto em diante. Muito natural essa preocupação. Quando ele estava encarnado, ele tinha consciência do seu papel em casa, no trabalho, no centro espírita. Chegando no mundo espiritual, a realidade é outra. Os afazeres são outros. Os compromissos mudam. E ele estava um pouco preocupado. Como ficaria daquele ponto em diante? Como seria o seu futuro? Marta, irmão Andrade, Bezerra, perceberam esta natural inquietação. Inquietação que provavelmente eles também passaram. Inquietação que provavelmente todos passamos. O novo nos afronta, o novo nos preocupa. O novo nos causa inquietação, seja ele qual novo for. E ele estava diante de uma modificação radical. Deixou um plano para outro plano, deixou
uma jornada de décadas aqui na Terra para uma região espiritual, a qual ele lera, ouvira, mas estar ali é uma realidade diferente. Uma coisa é eu ler, outra coisa é eu presenciar. Uma coisa é eu ouvir, outra coisa é eu efetivamente ser o personagem daquela história. Então ele estava um tanto quanto preocupado. Irmão Andrade Bezerra, com outros compromissos no plano espiritual, disseram, olha, daqui a 2 horas, em determinado lugar, fronteiriço ao mar, nós nos encontraremos. E ele já ficou com aquelas cogitações. E agora? O que eu farei? Será que eu sou um desempregado espiritual? Será que eu vou ter algum lar para poder residir? André Luiz não nos conta que ele foi morar de favor na casa de Dona Laura, de Ricardo, dos filhos, dentre deles Lísias. Por quê? Porque ele não tinha casa e não tinha recursos morais e espirituais para poder ir para um outro local. Mas ali também nós vemos que há uma ligação entre André Luiz e Dona Laura, Lísias, próprio Senhor Ricardo, que já estava reencarnado. Nós percebemos que ali fica algumas entrelinhas mostrando a ligação que eles tinham. Continuando a narrativa, minha filha respondeu por mim, afirmando que não faltaríamos. Sozinhos, agora, perguntou-me se não pretendia dizer adeus ao antigo ninho doméstico. É igual quando um filho casa e o filho vai despedir dos pais, olha, agora eu vou para a minha casa. Eu vou deixar temporariamente, só que ali nós sabemos que a desencarnação é um processo difícil, mesmo para um espírita experimentado, como era o caso dele. A filha pergunta, não quer despedir deles, pai? Não quer vê-los? Vai que vamos para uma outra região, que iremos nos deparar com uma outra realidade, então já não teremos a oportunidade de estarmos juntos com ele novamente. Aqui entra um ponto importante, porque eu já vi, não tão distante no tempo, pessoas que desencarnam e já se tornam benfeitores. Olha, temos que tomar muito cuidado quando nós damos informação de um desencarnado para um encarnado que nos pergunta. Nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes nós pegamos uma pessoa que não tinha uma vida boa no campo da moralidade e já dizemos que está bem do outro lado, que já está trabalhando do outro lado, que já foi socorrido do outro lado. É um perigo. Antes não dizermos nada do que nós iludirmos, inventarmos, ludibriarmos a outra pessoa. Temos que tomar muito cuidado. Da mesma forma que as pessoas desencarnam como Frederico Figner, a grande maioria não desencarnam como ele desencarnou. A maioria não tem esta oportunidade de acompanhar o cortejo do corpo, de despedir da família. Muitos estão do outro lado e nem sabem que morreram. Tem uns que reencarnam e desencarnam, sem saber se estão lá ou se estão aqui. E eu vejo muitos espíritas, muitos espiritualistas, olha, já encontrou o caminho, já foi socorrido, já está numa condição boa. Vamos tomar cuidado. As obras de André Luiz nos mostram que é uma minoria que já chega no outro lado bem, pronto para o trabalho, desperto, que a maioria, infelizmente, não tem ideia que já retornou para o mundo espiritual. Continua. Aqueci contente. Com que ansiedade tornei ao ambiente familiar. Contemplei
enternecido tudo que for amontoado pela ternura das filhas em derredor das minhas necessidades de velho, e, de permeio com o pranto que me assomou, abundante aos olhos, aí espalhei os meus pensamentos e votos de paz e reconhecimento. Ele chegou no mundo espiritual, já teve o auxílio da espiritualidade, dentre eles Bezerra e Irmão Andrade. Chegou bem do outro lado. Chegou do outro lado podendo se despedir da família. Aqui ele não estava com aquele pensamento de apego à casa, de apego ao dinheiro. Frederico Figner foi um homem muito rico. Foi um homem que deixou, só para nós termos ideia da riqueza dele, quando ele desencarnou, ele deixou, eu já contei em outros vídeos nesse projeto, ele deixou uma pequena fortuna para que o Chico pudesse distribuir esse dinheiro. O Chico deu uma parte para a Federação Espírita Brasileira, que ampliou, modernizou o seu parque gráfico. Olha, ter um parque gráfico em 1940, 1950, não era para qualquer um. Não era para qualquer um ter uma gráfica naquela altura. Era tudo muito caro. Provavelmente máquinas importadas. Não era barato. E a Federação Espírita Brasileira tinha um dos melhores parques gráficos graças ao dinheiro desse homem. Isso foi uma parte do dinheiro. O Chico devolveu o resto para as próprias filhas. Veja, com uma parte do dinheiro, a Federação formou um dos melhores parques gráficos que havia no Rio de Janeiro, naquela época, que era a capital federal. Só para nós termos uma ideia da fortuna desse homem. Ele não estava apegado ao dinheiro. Ele não estava apegado à casa. Ele ficou muito contente, viu todos aqueles equipamentos, quando nós chegamos na velhice usamos, às vezes cadeira de banho, cadeira de roda, uma cama especial dependendo da enfermidade que tenhamos. Ele olhou aquilo sendo colocado de lado, as filhas agradecendo pelo trabalho do pai, e aí ele foi despedindo das filhas, despedindo dos entes amados. Uma cena muito comovente, uma cena que até nos emociona. Será que se desencarnarmos hoje, vamos ter a oportunidade de despedirmos dos nossos familiares? Será que nós temos emocional para isso? Olha, essa foi a minha casa, hoje não é mais. Estas foram as minhas filhas, só que agora eu não sou mais o pai delas, não. Agora a gente continua do outro lado. Eu vou amar elas, eu vou velar por elas, mas elas se tornaram irmãs de meu coração. Olha que bonito. É até uma poesia exaltando a vida, a evolução, a oportunidade que estamos tendo diante dos nossos olhos. Ele teve maturidade para isto. Ele teve oportunidade de despedir esse momento feliz estando com aqueles que lhe foram tão caras ao seu coração. Continua, visitei o núcleo de trabalho em que tantas vezes fora beneficiado pela graça divina. Abracei espiritualmente alguns amigos e pus-me a caminho na direção da praia. Então ele foi no templo espírita, ele despediu dos companheiros que durante tantos anos participavam junto das atividades laboriosas. Olha o périplo que ele fez. Despediu da família, passou pelo centro espírita, reviu as dependências físicas, com certeza observou o lado espiritual de uma casa espírita, teve a oportunidade de ter um contato. Muitas vezes estamos na atividade no centro e não temos ideia. Outro dia o Dr. Adroaldo revelou, numa sopa fraterna, que a energia que é produzida espiritualmente numa sopa fraterna
ela é utilizada para ser colocada em cada marmitex que é entregue, ela é utilizada na Colônia Esperança, que é uma colônia espiritual acima da cidade de Itapira e que é destinado também para os lares de idosos, para os orfanatos, creches, para as penitenciárias, para as casas de repouso. Eles falam dessa forma, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia do que é, eu tenho ideia do que é a sopa material, mas quando ele vai dizendo a respeito disto, é extraordinário. O passe, por exemplo, você impor as mãos por 2, 3 minutos numa pessoa que chega na casa, um farrapo muitas vezes, com dor aqui e acolá, e sai pronta para o embate de mais um dia. Que milagre é este? 3, 4 minutos naquela sala. Pessoas que às vezes, com dores de toda ordem, recebem a pomadinha Chico Xavier, que é uma pomadinha fitoterápica, a mesma difundida no Brasil como a pomada do vovô Pedro, e passa no seu corpo, sente um alívio. E a pomada tem uma única obrigatoriedade, ser dada gratuitamente. Que milagre é este? Senão o amor, senão este trabalho espiritual que não vemos, nem sempre sentimos e que está fora de cogitação compreendê-lo. Então ele foi na casa espírita, reviu os companheiros de jornada, os irmãos de ideal, para seguir até a praia, onde o Dr. Bezerra e o irmão Andrade estariam esperando. Então esse percurso de tempo, eles deram 2 horas para o irmão Jacó poder se despedir, para depois estarem juntos novamente. Continua a descrição. A que destino me conduzia? Desencarnado como me achava, por que motivo não me vinha lembrança de súbito toda a trama de reminiscências do passado? Por que razões não me recordava da anterior libertação espiritual? Onde se localizaria minha nova habitação? Na região europeia em que eu reencarnara, ou na zona americana em que fora servido pelas benditas oportunidades do serviço e da experiência? Interessante porque Frederico Figner, ele realmente nasceu em solo europeu e ele passou por alguns países até erradicar aqui no Brasil. Ele então viveu em vários países e a pergunta dele é muito natural. Onde será que está minha verdadeira morada espiritual? Eu reencarnei lá. Será que está lá? Será que está aqui? Por que eu não recordo o que eu fiz no passado? Por que eu não sei quem que eu fui numa vida anterior? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Os méritos que eu me aliei? Ele imaginou o que muitos imaginam. Eu vou desencarnar, eu vou ter plena noção quem eu fui, o que eu fiz. É como se eu desencarnasse e viesse a lume tudo o que eu fiz no passado. Nós temos aprendido que não é assim. Então, 2 momentos, apesar de ser um parágrafo, 2 momentos distintos. A relembrança de existências anteriores, aquela que eles havia há pouco findado, e a ideia de mundo espiritual. Onde eu pertenço? Eu pertenço ao solo americano, que há muito erradiquei, ou eu pertenço ao solo europeu, de onde nasci e onde tive a oportunidade da atual encarnação? Continua. Marta assinalou-me a inquietude e recomendou-me paciência. Teria os problemas solucionados, pouco a pouco. Em rápidos minutos, alcançamos a praia. Para onde me dirigiria? Então, ele encerra este item com aquelas perguntas, não é? Tá, estamos na praia, e agora? Para onde vamos? E a Marta, vendo o pai naquele estado, um estado de
perguntas muito naturais, quem chegou numa nova realidade, e ela diz a ele: pai, acalme o coração, que as respostas virão com o tempo. E no próximo vídeo nós vamos dando continuidade entre companheiros, um item também muito bonito. Nós vamos terminando este vídeo, agradecendo por assistir até o final, pedindo a sua interação nele. O gostei é muito importante, o comentário no vídeo, o que achou, a cidade da onde está me acompanhando. Vamos compartilhar nas redes sociais. Se você frequenta algum centro espírita e tem a oportunidade de passar o programa adiante num grupo do WhatsApp, numa conversa no Messenger, no Instagram, onde for, não deixe de passar adiante. Você pode nos ajudar e muito levando a mensagem. Hoje, há muitos canais no YouTube e muitos não nos conhecem, desejam estudar as obras de André Luiz, as obras de Chico Xavier. Então eu te convido carinhosamente a compartilhar, a divulgar, a fazer com que o programa chegue a mais corações. Também peço ajuda ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. A TV é um departamento do centro. Se torne membro do canal, colabore com as nossas atividades sociais, distribuição de refeições, cestas básicas, auxílio aos moradores de rua. A sua ajuda, ela é muito importante. Se inscreva no canal, habilite as notificações e ajude com que a TV A Caminho da Luz cresça a cada dia e que vibre paz, amor e luz. Votos de muita paz e até o próximo vídeo.